filme de ação na Netflix. Filme de ação com guerra e ficção científica. Ficção científica que a gente tem o Anthony Mackie. O Anthony Mackie, o Falcão dos Vingadores, fez Black Mirror, episódio Striking Vipers, e o outro protagonista também fez Black Mirror. Mas aqui o Anthony Mackie faz um androide. Ele lembrou bastante Blade Runner. Eu já vou começar com um spoiler pra vocês. Eu acho que a gente tem que fazer uma análise legal dessa história. Não ganhou nota muito boa lá fora, mas é uma ficção científica com questões revolucionárias. E aqui a gente tem o Anthony Mackie. Me lembrou bastante o Rutger Hauer no Blade Runner, essa questão do androide revolucionário. O plot dessa história é o seguinte: tem um piloto de drone, um tenente novo, um oficial novo, ele já faz besteira numa missão, não faz besteira, ele quer salvar as pessoas e tem dano colateral nessa missão, desobedece ordens e é mandado para a linha de combate. Isso é interessante, você tira o cara, que é basicamente piloto de videogame, o cara não conhece o combate real, só pilota drone. Inclusive eu queria mandar um abraço para os pilotos de drone. Olha só, conheço bastante piloto de drone. E é uma profissão meio maluca, né? Você ficar ali fechado, pilotando uma coisa num lugar onde você não está vendo e você não sabe direito os danos colaterais que isso pode causar. Esse piloto é mandado para a linha de combate no leste europeu, e aí já tem uma coisa tendenciosa dos inimigos americanos, a Rússia, o grande inimigo americano, e a questão nuclear. Esse soldado é mandado para lá para encontrar um capitão, que é o Anthony Mackie. Só que na verdade não é um ser humano, é um androide, é o primeiro androide fuzileiro americano, representado a imagem dele como fosse o herói americano androide ali. E a história se desenrola por quase 2 horas de projeção, com bastante ação, tiroteio. Eu não gostei muito das cenas de ação, a fotografia um tanto quanto acinzentada e granulada demais. As cenas de ação tem corte demais, mas tem uma certa dramaticidade. Essa história tem um plot twist interessante dessa questão do androide se revolucionando contra seu criador e querendo com isso acabar com as máquinas. Eu já vou colocando o spoiler do final do filme pra vocês, pra galera que assistiu, evidentemente. Se você não assistiu, vai lá, assiste e volta aqui pra conversar comigo. Já vou colocando o final pra vocês, essa questão do sacrifício do Anthony Mackie, aí ele sacrificando ali, querendo jogar a bomba no seu criador, nos Estados Unidos. Seria basicamente o reverso do Exterminador do Futuro, como fosse o Arnold Schwarzenegger, Exterminador, não querendo destruir o chip para que não houvesse outros Exterminadores, para que não houvesse a Skynet. Aí ele querendo tacar a bomba nos Estados Unidos, mas ele trouxe o garoto para trabalhar com ele, que já estaria fora da caixa, com pensamento fora da caixa. Então talvez ele quisesse impedir tudo aquilo também. Outside the Wire é o nome lá fora, Outside the Wire, fora da rede. Você já pensa nessa questão do Android saindo fora da rede. Olha só, Anthony Mackie como Android, eu não gostei. Eu achei que ele representa mais aqui nesse filme um ciborgue, porque as emoções dele acabam sendo muito humanas até demais. Essa questão da máquina se rebelar contra o seu criador para um bem maior, apesar de destruir todo mundo, parece bem maior. Eu achei interessante, mas eu não achei que é uma interpretação muito boa do Anthony Mackie. A gente vê o Anthony Mackie basicamente sendo Anthony Mackie nessa história. Isso a gente já viu em outros filmes, como Falcão dos Vingadores, outros filmes de ação que ele fez. Aquela cara meio de Anthony Mackie, mas meio que uma cara única para essa história e não representa muito o Android. Como um Android revolucionário, eu colocaria, já falei pra vocês, Rutger Hauer em Blade Runner, representando um androide revolucionário. O Michael Fassbender, o David, do Alien Covenant, também um androide que se rebela do seu criador. Representaram melhor. O Anthony Mackie ficou brincalhão demais nessa história. Quanto ao CGI, eu já falei que a fotografia eu não gostei muito, tanto quanto granulada, acinzentada demais. O CGI no Anthony Mackie ali, eu achei até legal. Os créditos finais acompanham essa questão da tecnologia no corpo dele. É bacana. As cenas são picotadas e aceleradas, até para dar poder pro Anthony Mackie na hora da luta. Ele consegue lutar rapidinho, pegar os caras rapidinho. É inegável que ele tem fisicalidade, uma fisicalidade muito boa até para esse tipo de papel. Mas a cara e a representação de Android, talvez o roteiro de Android para ele tenha sido um texto um tanto quanto errado. Bom, Anthony Mackie, esse capitão, com essas citações máquina e humanidade, se rebelando, querendo tacar uma bomba nos Estados Unidos, basicamente o final do filme. Vamos tacar uma bomba nos Estados Unidos para acabar com a guerra do mundo. Os Estados Unidos é o causador da guerra do mundo. Anthony Mackie apareceu em Black Mirror, episódio Striking Vipers. Eu aconselho vocês a assistirem. Nesse papel ele tá bem diferente e engraçado. Denzel Idris, de Snowfall.
também fez Black Mirror, episódio Smithereens. O garoto interpreta bem. O garoto tem uma colocação de drama nessa história, ele não sabe muito bem o que está acontecendo. Tem as decisões dele no início do filme. Ele toma uma decisão por si só de tacar lá o míssil. Piloto de drone, só conhece aquela vida dentro da caixa, ali pilotando o videogame do drone, mas não conhece os efeitos colaterais. É colocado no meio da batalha, a dramaticidade é forte em cima dele, o sofrimento na história é forte, a câmera se aproxima bastante da cara dele, suja, sangrando e sofrendo nessa história. Temos um vilão qualquer coisa, que é o Pillow Asbach de Game of Thrones, veio lá de Game of Thrones, o terror dos Balcãs, aquilo colocado nessa história, vilão meio qualquer coisa, na verdade tem uma ideia de vilão nessa história, e o plot twist envolve isso. A direção dessa história do Sr. Michael Haustor é uma direção um tanto confusa. Eu acho que, na verdade, por culpa do roteiro, que é do Rowan Attali e do Robin Wiscope. O roteiro ficou um tanto confuso. A direção do Michael Haustor, diretor também de O Ritual, diretor também de Rota de Fuga, filme com Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone, aquele filme de fuga da prisão. Esse filme é interessante. A movimentação até lembra um pouco a movimentação de câmera e colocação de câmera aqui nesse filme Outside the Wire. Anthony Mack como um androide, não achei muito interessante essa representação dele de androide, muito engraçado. Eu acho que é risível essa questão de você colocar que o rosto do Anthony Mack transmite neutralidade e acalma as pessoas. Eu acho bacana o Anthony Mack, achei legal como Falcão nos Vingadores, gostei dele no Black Mirror, mas ele não transmite tranquilidade e neutralidade, né? Ele tem cara de marrento, mano. Tem bigode ali, tem cara de marrento. Se você chega o Anthony Mack, não transmite tranquilidade. Não pode ser a representação, assim. Eu achei legal, ele é bacana, tem fisicalidade, mas ele tem muita cara de marrento para representar neutralidade. Tem só 5 anos de idade, é um androide com 5 anos de idade que sabe um monte de coisa. Já é interessante esse plot, já que ele é tão inteligente, pode destruir o mundo, como destruir os Estados Unidos. O outro protagonista, que aparece sofrendo bastante em tela, fez Snowfall e Smithereens. E o próprio Anthony Mack fez Striking Vipers em Black Mirror. Então, Outside the Wire, zona de combate, ação, guerra, ficção científica com um plot revolucionário. Você entende os revolucionários ali, você tem um vilão qualquer coisa de Game of Thrones, mas quando você conhece os revolucionários e o plot ali do androide querendo destruir o seu criador, acaba sendo até interessante. Ficou um pouco longo demais, as cenas de ação picotadas não ficaram tão boas assim, bastante clichê você matar o vilão com a bandeira da Rússia, né, ficar a bandeira da Rússia nele ali, tem muito clichê nessa história. O Anthony Mack é produtor também, tá rico, tá trabalhando na Marvel, ficou rico, agora é produtor também, mas é aqueles filmes de janeiro que não são lá grandes coisas, filmes de ação de janeiro, que chegam em janeiro e não são grandes coisas pra gente. Querendo conversar comigo, eu sou o Lex C.A., sempre falando de cinema e séries pra vocês, e filmes de ação que tem androides revolucionários. Os contatos estão aqui embaixo, se inscreve no canal, aperta o sininho pra receber notificações. Beijão pra vocês, tchau, tchau.